A Nívia, então, vai começar, nós vamos louvar o nome do Senhor. Agora, oficialmente, então, graça e paz a todos. Que Deus tenha dado uma noite abençoada a todos vocês, a todos nós. E nós, então, começamos nossa escola dominical. A Nívia vai louvar o Senhor. Vamos primeiro dar graças a Deus por mais um dia. Se você estiver aí na sua casa, é claro que você pode fechar seus olhos. E nós vamos orar e dar graças a Deus por mais um dia. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, meu Deus, pela vida. Te agradecemos, meu Deus, por mais uma noite que passamos, por mais um dia. Uma semana que o Senhor tem nos dado, Deus, e permitido começar. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te bendizemos, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e tem abençoado as nossas vidas. Te louvamos, Deus, porque sabemos que todo esse contexto que estamos vivendo, tudo que estamos passando, continua no controle do Senhor, continua na sua mão. Nada saiu do seu controle, nada está fora do seu propósito, Pai. Que nesta manhã nosso coração, nossa alma se aquiete na sua presença, Pai. Que todos os medos, todos os temores, incertezas e inseguranças sejam de fato, Deus, guardados e deixados na sua presença, porque é o Senhor quem pode todas as coisas por nós. Oramos e agradecemos por tudo nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos adorar a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia agora. Nós vamos, como já avisamos, estudar o capítulo de número 19 de Mateus. Nós estamos olhando sobre a questão do divórcio dentro do Evangelho de Mateus. E vamos então fazer a leitura. Mateus, capítulo de número 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, nós vamos ficar até o versículo de número 8, nossa leitura nesta manhã. Nós já havíamos nos encontrado uma vez para falar sobre a introdução desse capítulo 19. Nós vimos que, infelizmente, hoje é praticamente impossível haver uma família onde não exista um ou mais casos de divórcio. Sabemos que o divórcio tem sido espalhado, tem sido disseminado na nossa cultura, no nosso país e, na verdade, em todo o mundo, a ponto de não existir mais uma família onde não tenha pelo menos um caso de divórcio. Nós vimos também uma breve história a respeito do divórcio no nosso país. Nós estudamos que a primeira menção à separação em termos de Constituição brasileira, em termos de lei no Brasil, só aconteceu em 1891 e a lei do divórcio ela data do ano de 1977. Então, o divórcio ele foi oficializado no país, no nosso Brasil, em 1977, com um detalhe que os irmãos já sabem: a pessoa divorciada ela só podia contrair mais um casamento. E essa restrição de divorciado se casar só mais uma vez foi retirada da lei no ano de 1989. Desde o ano de 2010, o divórcio tem sido facilitado. O divórcio hoje ele pode ser concedido sem um juiz, desde que haja a vontade dos dois. Não é preciso mais que o casal vá diante de um juiz e um juiz homologue o divórcio deles. Eles podem, então, se encaminhar a um cartório e ali, de forma fácil, por fim ao casamento deles. E também hoje é possível esse divórcio até por via de internet. É possível, então, que as pessoas se separem
através da internet. Nesta ideia de divórcio tão disseminado, nós que somos de décadas mais antigas, nós que somos um pouquinho mais antigos, sabemos que em épocas passadas os divórcios não eram tão comuns, não era uma coisa tão habitual, essa questão das pessoas se divorciarem, essa questão das pessoas se separarem. E eu achei interessante o comentário do pastor John MacArthur, porque ele mostra 3 razões de que por que esses divórcios em épocas anteriores, épocas passadas, eles eram mais difíceis. Ele aponta que primeiro havia a questão da família. A família era muito importante, tudo girava em torno da família, e mesmo dentro da família havia uma pressão para que as pessoas elas não se divorciassem. Nós podemos perguntar isso àqueles que têm seus pais, seus avós, eles com certeza vão confirmar e vão dizer para nós que já viram, já estiveram em ocasião, em momento, em que pessoas de suas famílias quiseram se divorciar e alguém da família interferiu. Alguém da família disse que não era possível, não se podia fazer aquele divórcio. Então, o MacArthur aponta primeiro a família como sendo essa fonte de restrição do divórcio em épocas passadas. E com o tempo nós sabemos que a família ela foi perdendo essa centralidade. Com o tempo nós sabemos que a questão da família como um núcleo rígido foi se desfazendo, e alguns apontam primeiro a existência da TV, depois a questão do trabalho, que é comum tanto ao homem quanto à mulher. Ou seja, antigamente o pai saía para trabalhar e a mulher ficava com os filhos, e aquilo garantia uma certa unidade na família, porque o pai voltava, se unia aos filhos de novo com a esposa e a família estava ali preservada. Em épocas mais próximas, a mulher também saiu para trabalhar, e aí o filho ou os filhos, foram levados para algum centro de educação, alguma creche, alguma coisa, e há aquele encontro apenas à noite. O encontro então foi diminuído, a ideia de estar junto ficou diminuída com o passar do tempo, gerando então a dissolução desse núcleo rígido de família. E hoje nós podemos apontar também a internet, que tem muitas vezes separado os casais, separado a família, a questão das redes sociais, a questão dos aplicativos. É comum nós estarmos reunidos em casa, nós família, nós estamos reunidos em casa, cada um de nós com o celular na mão, cada um de nós acessando uma determinada rede social ou um aplicativo, e ficarmos ali naquilo que nós chamaríamos de reunião familiar por 1, 2, 3 horas ou mais até. Não são poucas as pessoas que reclamam que o cônjuge não dá de fato atenção, mesmo estando perto fisicamente, está distante, emocionalmente está distante de uma conversa, está distante de um diálogo. Então, a ideia do John MacArthur é que todas essas questões que envolvem a família hoje, a ideia da família não ser mais tão forte, o vínculo familiar ser tão forte, ele foi diluído, infelizmente é uma realidade, faz com que o número de divórcios de fato aumente. A segunda coisa que ele aponta é que a comunidade restringir, a ideia da vila, da cidade, a ideia da rua, a ideia de ter uns vizinhos, de ter as pessoas ali próximas também restringir a questão do divórcio. Podemos ver isso em pessoas
mais antigas, de gerações passadas, que quando se separavam mudavam até de cidade, saíam do local onde estavam morando, porque havia toda uma questão de serem pessoas que não tinham uma boa visibilidade. Me lembro de quando pequeno, de pessoas vizinhas nossas serem apontadas na família, perdão, a serem apontadas na rua como pessoas divorciadas. A casa da divorciada, a casa da separada. Então havia essa pressão, havia essa ideia da comunidade. E hoje nós sabemos que a comunidade não exerce mais essa pressão. A comunidade está cada vez mais distante, cada vez mais também, cada vez menos se importando com essa questão de divórcio. E a terceira força que o MacArthur aponta é a igreja. Ele diz que tanto a igreja católica quanto as igrejas protestantes restringiram, cada uma do seu jeito, cada uma da sua forma, cada uma no seu tempo, elas restringiram o divórcio. Sabemos as leis que envolvem a igreja católica até hoje mantém, digamos que oficialmente, a sua posição a respeito do divórcio. As igrejas evangélicas, elas divergem, cada uma tem sua ideia, cada um tem seu pensamento, cada uma trabalha de uma forma, mas sabemos que em épocas anteriores, épocas passadas, ali quando eu me converti mesmo, em 1989, naquele tempo, eram poucas as pessoas que se divorciavam, porque a igreja mantinha a rédea curta, a igreja proibia, a igreja não aceitava, as pessoas divorciadas não tinham acesso a trabalhos na igreja, não podiam exercer funções na igreja, não podiam exercer o pastorado e tantas outras coisas. Me lembro que por volta do ano de 1990, mais ou menos, algumas igrejas não aceitavam pastores que fossem divorciados ou que se casassem com pessoas divorciadas. E sabemos também que essas coisas mudaram. Então, John MacArthur aponta essas 3 razões para o número menor de divórcio em épocas passadas: a família, a sociedade, a comunidade e a igreja. Então, essas 3 forças foram infelizmente enfraquecidas e o número de divórcio aumentou. Voltando para o nosso texto, o que é importante nós sabermos nessa introdução que Mateus está mostrando para nós no capítulo de número 19, é que Jesus está indo para Jerusalém e, de acordo com o registro de Mateus, é a sua descida da região que estaria no norte, e Jesus está descendo então para aquilo que nós poderíamos chamar de sul. Ele está fazendo uma descida da região do Mar da Galileia até perto da região do Mar Morto, e ele vai então morrer, ou vai entrar na sua semana final, quando ele chegar em Jerusalém. Mas ainda nós vamos comentar sobre isso nos capítulos que vão vir ainda. Então Jesus está descendo, está passando pelo território da Pérea, e vem os seus inimigos, vem aqueles que estão contra ele, vem aqueles que de alguma forma já o estão perseguindo há alguns meses, para não dizer há alguns anos, e esses fariseus, eles querem colocar Jesus numa situação, no mínimo, desconfortável. Não nos esqueçamos que é o território da Pérea, era o território dominado por Herodes. Se vocês se lembrarem daquilo que estudamos no capítulo de número 11, foi lá que lá era o lugar onde governava Herodes, aquele mesmo que era casado com a sua cunhada, e aquele mesmo que mandou que João Batista fosse decapitado. E nós sabemos pelo texto de Mateus que a palavra que João, ainda em vida, dizia a Herodes é que ele estava em pecado, porque tinha contraído matrimônio com a esposa de seu irmão. Sabemos que João
então ele foi decapitado por isso. A Herodias conseguiu que sua filha tivesse um pedido atendido, e João Batista então foi assassinado por condenar, entre outras coisas, o divórcio da esposa de Herodes. E agora os fariseus, eles estão aproveitando que Jesus está passando pelo território de Herodes, e eles perguntam: é lícito ao marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? O que o senhor acha? Eles se chegam a Jesus de forma muito mal intencionada e fazem uma pergunta aparentemente sem nenhuma dificuldade de resposta. E aí eles perguntam: pode divorciar? O que o senhor acha, Jesus? O senhor apoia o divórcio? O senhor acha que o homem pode se divorciar da sua esposa por qualquer razão? Então nós precisamos pensar na astúcia desses homens, na astúcia desses fariseus. Eles estão aproveitando a passagem de Jesus pelo território. Eles estão num domínio de Herodes, que é alguém que certamente se divorciou e se casou com alguém que era divorciado. E eles então querem saber a opinião de Jesus. Eles querem entender o que Jesus pensa sobre o divórcio. Uma aplicação necessária para nós nesse momento é que geralmente essa é a grande dificuldade que nós enfrentamos. Sempre buscamos a opinião de alguém sobre um assunto. Sempre queremos saber o que a pessoa pensa. Nesses dias mesmo, antes da pandemia, antes de nós termos nossos cultos cancelados, alguém me mandou um áudio e me diz assim: pastor, me diz o que o senhor pensa sobre o divórcio. Me fala qual é a sua opinião. Me diz o que o senhor acha. Eu quero saber o que o senhor pensa. E é assim interessante que no tempo de Jesus, sabemos que haviam os fariseus e haviam duas escolas principais, e elas se rivalizavam porque uma era mais tradicional e a outra era aquela igreja mais, aquela seita mais liberal, aquela ideia mais frouxa, mais livre, mais sossegada. E ali as pessoas se dividiam. Quando convinha para eles, quando era necessário, eles apoiavam determinada escola de interpretação. Quando eles queriam uma opinião mais sossegada, eles apoiavam a outra escola de interpretação. Continuamos fazendo a mesma coisa. Buscamos a opinião das pessoas sobre assuntos que nos são caros. Nós não queremos muitas vezes uma igreja que seja contra aquilo que nós pensamos. Nós não queremos um pastor que seja contra aquilo que nós defendemos. Nós não queremos uma comunidade que não pense como nós, que não defenda os mesmos ideais que nós defendemos. É uma coisa impressionante a gente notar como os dias passaram, como o tempo passou e como as pessoas continuam as mesmas. Nós continuamos da mesma forma. Nós buscamos uma igreja, nós buscamos um pastor, nós buscamos um pensador para apoiar nossas ideias. Quando nós não conseguimos, geralmente a gente sai de lá, a gente deixa o lugar, a gente abandona a igreja. Nós temos um senso comum que eu acho que acaba sendo prejudicial, que é aquela ideia: eu não estava mais me sentindo bem ali. E eu preciso estar numa igreja onde eu me sinta bem, eu preciso estar com um pastor, eu preciso estar com pessoas com as quais eu me sinta bem com elas.
Então, é um ponto que é interessante para nós, é um ponto importante para a gente parar e pensar nesta manhã. Os fariseus, diante de uma possibilidade de pegar Jesus no pulo, eles perguntam: o que o senhor pensa? O que o senhor acha sobre o divórcio? Sabemos, porque o texto diz para nós, que eles estavam experimentando Jesus. Para nós, fica a lição. O que nós buscamos na igreja? O que nós buscamos nos pastores que nós ouvimos? O que de fato é importante para nós? O que nós estamos querendo? Nós queremos alguém que nos apoie, nós queremos alguém que diga sim, nós queremos alguém que de fato mostre que nós estamos errados, ou mostre quando nós estamos errados, ou nós queremos alguém que nos apoie em toda circunstância. Então, nessa introdução, essa parte, ela é de fato uma parte interessante para a gente pensar. Ela é uma parte interessante para a gente raciocinar sobre o que motiva as nossas escolhas, o que de fato motiva as nossas decisões. Olhando para o texto, Jesus então, ao ser interpelado pelos fariseus, ao ser perguntado por eles, Jesus faz uma pergunta no mínimo curiosa, né? Jesus faz uma pergunta que, digamos que não deveria ser feita a alguém que era mestre da lei. Mas Jesus, de fato, quer trazer ensino para eles. E Jesus pergunta para eles: vocês não leram? Pergunta simples, né? Vocês não leram? Vocês não leram as Escrituras? Uma pausa para nós pensarmos mais uma vez na nossa vida. Nós temos lido as Escrituras? Segunda questão importante: o que nós entendemos das Escrituras para as nossas vidas? Porque vem um detalhe que eu acho que é importante, que por vezes nós lemos alguns textos, nós vemos alguns versículos e nós às vezes chegamos a dizer: olha, esse versículo serve para o fulano de tal. Esse texto seria certo para a situação que o irmão tal está vivendo. Nós precisamos de fato ler as Escrituras. Mas quando Jesus está dizendo para eles, ou perguntando para eles: vocês não leram? Jesus não está perguntando se eles não leram de fato. Jesus não quer saber se eles não fizeram a leitura do texto. Jesus quer saber o seguinte: o que vocês entendem da Escritura? O que vocês entendem do que vocês leram? Como vocês interpretam? Como vocês, de fato, veem o texto? E Jesus, então, passa a conversar com eles, Jesus passa a falar com eles a respeito daquilo que nós chamaríamos de início da família, do início de tudo, lá da criação. Jesus, então, começa a falar com eles sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e Jesus fala com eles sobre Gênesis 2, 24. Se nós pudéssemos parafrasear a fala de Jesus, nós diríamos assim: vocês não leram Gênesis 1, 27? Vocês não leram Gênesis 2, 24? Essa é a pergunta que Jesus faz para eles. O Senhor está mostrando que eles são ignorantes no que diz respeito à Escritura. O Senhor está mostrando para aqueles fariseus que de fato eles precisam buscar nas Escrituras a resposta para aquilo que eles estão perguntando. Outro detalhe que é interessante nessa resposta de Jesus é que Jesus ele não chega e diz: olha, eu penso,
Eu imagino que o divórcio é assim, na minha opinião, é assim que funciona. Eu acredito que a interpretação do divórcio é assim, 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 assim. Jesus vai naquilo que Deus ensina. Mais um ponto para nós pararmos aqui, nessa manhã. Falei alguns minutos atrás. Nós vivemos tempo em que nós estamos correndo atrás de pessoas. Existem vários homens e mulheres de Deus com vídeos na internet, com pregações na internet. Existem milhares de igrejas, existem milhares de opiniões. E graças a Deus por isso. Graças a Deus pela vida desses homens e dessas mulheres. Mas Jesus chama a nossa atenção nesta manhã. Porque quando perguntado pelos fariseus a respeito da sua opinião, Jesus não se preocupa em dar a opinião dele. Jesus se preocupa em mostrar o que Deus diz. E eu disse também há alguns minutos sobre uma pessoa ter me perguntado a respeito da minha opinião sobre o divórcio. E já fui perguntado outras vezes sobre esse assunto e sobre outros assuntos. E às vezes nós queremos demonstrar conhecimento, demonstrar sabedoria, demonstrar domínio do texto. E a gente diz, olha, em minha opinião é assim, assim, assim. Eu vejo esse texto dessa forma. Aprendamos com Jesus. O que eu penso é importante. O que eu acho é importante. Porque eu sou uma pessoa. Eu sou um indivíduo. Eu penso, eu raciocino. Mas para nós cristãos, o que importa é o que Deus diz. Para nós que somos de fato discípulos de Jesus, o que importa é o que a Escritura diz. O que importa de fato é o que a Bíblia Sagrada fala. E não o que muitas pessoas estão dizendo. Porque os irmãos vão concordar comigo, creio eu, que existe muita divergência, que existem muitas opiniões diferentes. E aí o cristão que quer seguir as opiniões, ele fica no meio do caminho. Ele não sabe se segue a opinião do pensador A, se segue a opinião do pensador B, e aí surge um outro pensador, o C, o D, o E, o F, e de fato tudo fica tumultuado. Jesus foi pelas Escrituras. Diante das inquietações das nossas vidas, diante das perturbações que possamos ter, diante de tudo que pode abalar nossa vida, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, nós temos a resposta para nós. A palavra de Deus está aqui para nós. Que Deus quer que nós saibamos, está aqui escrito, está aqui transcrito, para nossa edificação e para nosso desenvolvimento. Jesus, então, passa a ensinar seus discípulos os fariseus, a partir do texto, não a partir do seu pensamento. Jesus, então, diz a eles, vocês leram? Primeira coisa que Jesus diz para eles, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Primeira coisa importante desse texto, homem e mulher são ênfases dadas por Jesus para nós aqui nesse texto. Jesus está dizendo que quando Deus criou Adão e Deus criou Eva. Deus, quando fez o homem e quando instituiu a família e por conseguinte o casamento, Deus fez o Adão e a Eva. Deus não fez uma
terceira pessoa, para caso se os dois não dessem certo, houvesse uma peça sobressalente. Deus não fez o Adão, a Eva e a Maria, porque se Adão não desse certo com a Eva, ele teria a Maria. Deus não fez o Adão, a Eva e o João, para caso a Eva não dar certo com Adão, ela pudesse, então, se entender melhor com João. Deus, ele não criou uma terceira pessoa. Notemos a resposta de Jesus. Sabemos então que Jesus está sendo interpelado, está sendo experimentado. Sabemos que ele está num contexto perigoso, porque é o lugar onde Herodes domina. O João já perdeu a cabeça por discordar de Herodes. Sabemos que os fariseus querem prová-lo. E ele, então, diante de toda essa dificuldade que o ambiente poderia provocar para ele, ele se ancora, ele se estabelece na Escritura. Na Escritura, irmãos, nós sempre estaremos bem. Na Escritura, nós sempre encontraremos o repouso e a estabilidade que nós, de fato, precisamos todos os dias da nossa vida. E Jesus, então, diz para eles, em primeiro lugar, Deus só criou 2. Deus não criou 3. Deus não proveu nenhuma possibilidade para bigamia. Quando Deus criou, o plano dele era um homem e uma mulher. Primeira coisa que nós precisamos observar no texto. Jesus está dizendo, Deus não planejou o divórcio. Porque quando ele criou, ele só criou Adão e ele criou a Eva. Eram só os 2. Não havia uma terceira pessoa. Primeira resposta de Jesus. Só tinham 2 no início. Se olharmos o texto lá de Gênesis, nós veremos que depois nascem outras pessoas. Podemos dizer que nasceram peças de reposição. Mas Jesus está chamando a atenção para o princípio. E no princípio, o plano de Deus é um homem e uma mulher. Não mais do que isso. Segunda resposta de Jesus. Jesus diz, seguindo o texto, ele responde. E que diz, versículo 5. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Segunda resposta que Jesus está dando. No casamento, há uma união entre o homem e a mulher. Quando há o casamento, ou seja, Deus une homem e mulher no casamento. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa. Precisamos olhar agora com cuidado para a palavra unirá. Palavra usada no texto de Gênesis, a palavra usada por Jesus Cristo no texto de Mateus, ela tem a ideia, ela carrega a força de algo que foi colado. Algo que foi colado. Eu pensei em ilustrar isso para nós nesta manhã, em pensar com os irmãos a respeito de como é essa união, como é essa cola, esse grude que Deus faz no casamento. Quando há um casamento, quando há uma união matrimonial, homem e mulher se colam, homem e mulher se grudam. Assim como nós podemos pegar 2 folhas de papel
passar cola entre elas e uni-las. E depois de um tempo nós sabemos da impossibilidade de separá-las sem que haja rasgo, sem que haja ferimentos na folha. Essa é a proposta de Deus para o casamento. E aí eu acordei cedo, peguei uma folha A4, parti no meio, procurei cola em casa, não achei, e instruído então pela Nívia, eu fiz o grude. Coloquei lá a maisena na água, pus no fogo e fiz essa cola. Acredito eu que dá para perceber, acredito eu que vocês conseguem ver que ele está colado bem no meio. Eu pus cola só no meio. Eu não pus cola nas beiradas, eu só pus cola no meio dela. E é isso que é o casamento. Duas pessoas coladas e formando uma unidade. No nosso caso, a cola está apenas no meio. A cola está bem aqui no meio. Não é uma cola, é um grude feito com maisena e água, mas não há como nós separarmos as duas folhas. Não há como nós tirarmos uma folha da outra sem que causemos algum sofrimento em ambas. É por isso que o casamento não pode ser dissolvido. É por isso que a união matrimonial ela não se acaba do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Jesus, do ponto de vista da Bíblia. É isso que nós estamos estudando. É Bíblia Sagrada, não é minha opinião. Não é o que a Batista Nacional pensa. Não é o que nós da igreja pensamos. É o que a Bíblia Sagrada diz para nós. É o que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós olhamos para o casamento, de acordo com a ideia da palavra se unirá, nós carregamos o significado do casamento ser de fato uma cola. E nós estamos presos um ao outro. Alguns já estão presos há 20 anos, 15 anos, 10 anos. E assim é o casamento. Estamos ligados, estamos de fato presos um no outro. Repito aos irmãos, esse é o ponto de vista bíblico, esse é o ponto de vista que Jesus está mostrando. Jesus não está preocupado em dar a opinião dele. A preocupação de Jesus é em mostrar o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o casamento. Um detalhe interessante que eu coloquei no material para nossa meditação é que havia no casamento judaico aquilo que nós poderíamos chamar hoje de noivado. Eles também tinham uma espécie de noivado e talvez até mais forte do que aquilo que nós conhecemos hoje, porque havia a ideia de que naquele momento, naquela festa, o fulano era separado para fulana, um era separado para o outro, um era do outro. E a palavra usada, que é importante, é a mesma palavra que tem como origem a palavra santo, santificado para Deus no Antigo Testamento, Kadosh. Então essa palavra, que é aquela que Isaías usa no capítulo 6, no versículo 3, quando ele tem a visão dos serafins, quando ele tem a visão celestial, e os anjos estão dizendo entre eles, santo, santo, santo. Essa palavra santo, santo, santo é Kadosh, a palavra usada para noivado na cultura hebraica.
ela carregava essa força do Kadosh, era Kiddushin. Então, no Kiddushin, o homem era separado para a mulher separada para o homem. De fato, há algo de santo no casamento. Não consideramos o casamento algo sagrado. Não é um sacramento. Mas é santo porque de fato foi instituído por Deus. De fato foi colocado por Deus nas nossas vidas. E Paulo, na carta dele, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, lá no versículo de número 4, ele vai, de forma clara, ele vai reafirmar essa ideia do separado para. Porque ele vai dizer lá que o homem, ele não é mais aquele que decide as coisas para si. Ele vive para a esposa. E a esposa não vive mais para si, a esposa vive para o esposo. Um cuida do interesse do outro. Um cuida das coisas do outro. E quem sabe essa não seja a razão de nós termos tanto número de divórcio no nosso tempo, mesmo entre nós que somos servos de Deus. Nós nos tornamos egoístas, nós nos tornamos hedonistas, nós queremos o prazer pelo prazer, nós nos tornamos imediatistas, nós queremos e queremos agora, nós queremos ser satisfeitos, nós queremos que nosso desejo se cumpra, nossa vontade se realize, nós queremos de fato que nós tenhamos importância. Já estivemos com casos ou casos de separação, de divórcio, em que as pessoas que se aconselham conosco, elas dizem assim: fulano de tal disse para mim que eu preciso me valorizar. Minha família acha que eu preciso ter amor próprio. Porque eu não estou sendo valorizada como eu deveria, eu não estou recebendo o valor que eu tenho, eu não estou sendo olhada como deveria ser olhada. O casamento é para você cuidar do outro. O casamento é para que eu cuide da Nívia, é para que eu faça a Nívia feliz. O casamento é para que eu ame a Nívia. E a Nívia, de contrapartida, faça isso por mim. Mas o casamento, ele não pode e não vai se sustentar em lugar algum, de forma nenhuma, se eu quiser que a minha vontade prevaleça, se eu buscar meus interesses, se eu pensar em mim, se eu pensar na minha felicidade, se eu pensar nas minhas coisas, se eu pensar em mim, se eu pensar em mim, se eu pensar em mim. Jesus está respondendo aos fariseus. Primeira resposta que ele deu: Deus só fez um homem e uma mulher. Deus não fez peça sobressalente quando instituiu o casamento e quando instituiu a família. Segunda resposta que Jesus deu: Pai Celestial, quando fez Adão e Eva, ele pensou numa união, numa cola. Ele pensou num grude. Ele pensou numa união que não pode mais ser separada. Terceira resposta de Jesus. Jesus, continuando no texto, que é o versículo 5 que nós estamos lendo, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Terceira resposta que Jesus está dando: homem e mulher no casamento se tornam uma só carne. É um grande milagre de Deus o casamento.
É um grande milagre de Deus a união que Deus estabelece de um homem com a mulher. E é interessante, Jesus está citando o Gênesis 2, 24, e ele está dizendo que homem mais mulher no casamento, um homem mais uma mulher no casamento, somados, não se chega a dois. Continua sendo os dois uma só carne. E sabemos que ele é indivisível. Não se divide um. Não há ninguém que é meio. Não há uma possibilidade de alguém ter uma meia existência. Por isso, não há como existir divórcio, a separação no casamento. Eu acredito que a gente pode ver essa questão de não se separar, porque mesmo nos casos em que existem separações, é difícil, muito difícil. Casos em que os dois separados não carreguem marcas do outro em suas vidas. As pessoas se separam, as pessoas se divorciam e não raras vezes levam o outro consigo. Levam uma parte, levam um pedaço, levam alguma coisa do outro casamento, do cônjuge que foi deixado, do cônjuge que deixou. E eu sei que vocês, principalmente os da nossa igreja, que é de fato a nossa primeira audiência, sabem do que eu estou falando. Eu imagino, eu penso que alguns de vocês carregam marcas, carregam no seu interior coisas que pertencem ao casamento anterior. É por isso que Jesus está dizendo que, do ponto de vista de Deus, não deve haver divórcio. Porque você jamais, divorciado sendo, você jamais se tornará de novo a pessoa que você era antes do casamento. Não há como, não há jeito, não tem uma mágica, não tem uma forma de você ser como você era antes da sua união matrimonial, antes do seu casamento. Você carrega marcas, você carrega de fato o outro, mesmo que em memória, mesmo que em lembrança, você continua carregando outra pessoa junto com você. Jesus está respondendo aos fariseus se o homem pode repudiar sua esposa por qualquer motivo. Jesus então está dizendo que não importa o que ele pensa, importa o que Deus diz, o que Deus pensa. Jesus os leva de volta ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 24, e Jesus então vai ensinar para eles, já que eles não leram, já que eles estão interpretando da forma errada, Deus está mostrando para eles como é que Deus vê o casamento. Vimos que, de fato, um homem foi criado para uma mulher, vimos que há uma união entre o homem e a mulher no casamento, vimos que no casamento os dois se tornam uma só carne. Nessa ideia de os dois se tornarem uma só carne, um detalhe que eu achei interessante e eu acho que é pertinente para a nossa meditação nesta manhã, é que
quando no casamento há uma criança, se nasce uma criança ou crianças do relacionamento, que aquele ser que nasce, ele carrega em si, às vezes na fisionomia, parte do pai, parte da mãe. Ele carrega, se não na fisionomia, ele carrega no seu interior, na sua forma de ser, na sua forma de pensar, de agir. Ele carrega algo do pai, carrega algo da mãe. Olhe para seu filho. Olhe bem para a cara dele, para a fisionomia dele. Você que tem filho, você que talvez não tem seu filho pequeno, mas já tem seu filho adulto. Olhe para ele. Você não consegue identificar, você é homem, você não consegue identificar senão traços físicos da sua esposa nele. Você não consegue identificar as questões emocionais da sua esposa nele, as questões do sentimento da sua esposa nele. A mesma coisa eu digo às irmãs: olhe para seus filhos, você não consegue se enxergar nele, você não consegue enxergar seu esposo ou ex-esposo nele. É um milagre do casamento. É por isso que Deus fez um homem para uma mulher. É por isso que Deus uniu, porque esses dois juntos, eles formam uma só carne, eles formam uma unidade. E quando os dois geram uma terceira pessoa, o que seria uma terceira pessoa, essa terceira pessoa é um misto do casal. É praticamente improvável e impossível que você tenha um filho que seja exatamente a cópia do pai, tanto fisicamente quanto emocionalmente, apenas. Ou a cópia da mãe, fisicamente ou emocionalmente. Nós sempre veremos traço de dois naquela criança, naquele menino e naquela menina. É um milagre. Eu ia dizer que é uma mágica, mas não é uma mágica porque é Deus quem faz. É um milagre do casamento. Porque um homem e uma mulher, numa união matrimonial, concebem uma criança. E essa criança é a expressão exata dos dois. Às vezes mais de um do que do outro, mas se consegue perceber os dois. Às vezes a gente vai visitar recém-nascidos, né, e vai dar aquele primeiro apoio, fazer aquela primeira visita, e aí fica aquele negócio, né, com quem se parece o bebê, com quem se parece a criança, e a gente chega, olha, é a cara da mãe, é a cara do pai, olha, assim, da boca para baixo é a mãe, do nariz para cima é a mãe, e aí a gente fica, de fato, tentando enxergar com quem aquela criança se parece. É um milagre do casamento. É por isso que Deus está dizendo que Ele é contra o divórcio. Quarta resposta de Jesus, dentro do texto, versículo de número 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, por esta causa, por esta razão, o que Deus ajuntou, não separa o homem. A quarta resposta que Jesus dá, do ponto de vista de Deus, é que aquilo que Deus ajunta, o homem não pode separar. E é uma frase célebre, geralmente em casamentos, né? O que Deus une não separa o homem. E sabemos que isso tem acontecido. Mas Jesus está nos ensinando o princípio de Deus. E pensando nessa ideia de que o que Deus ajunta não separa o homem, eu me lembrei de algumas questões que as pessoas levantam quando querem se separar, quando querem se divorciar. Já ouvi
de pessoas, já ouvimos de pessoas que dizem assim: olha, quando nós nos casamos, quando eu me casei, eu não procurei a vontade de Deus. Então, meu casamento não foi feito na vontade de Deus. Quantos já não falaram isso para nós? Quantos já não disseram isso para nós? Já ouvi isso de algumas pessoas. Dizem assim: não, meu casamento não foi feito na igreja, eu não era convertido quando eu me casei, eu não era crente. Eu não conhecia a Deus, eu não busquei a Deus, eu não orei antes de casar, eu não, mesmo crentes, né? Assim, eu não orei antes de casar, eu não busquei saber de Deus qual era a vontade dele. E então, diante disso, algumas pessoas acham que estão liberadas para separar, porque eles usam um texto, o que Deus ajuntou. E aí eles dizem: não foi Deus que me ajuntou com o fulano, não foi Deus que me ajuntou com a fulana, foi eu que quis, foi eu que escolhi errado, foi eu que tomei a decisão errada, foi eu que eu busquei errado, não busquei a vontade de Deus. E quem sabe alguém está pensando isso hoje. Quem sabe alguém está sofrendo por isso, dizendo: eu me casei fora da vontade de Deus, eu não busquei saber qual era a vontade de Deus, eu não tentei entender qual era o projeto de Deus, eu não fui atrás de uma palavra, não busquei nas escrituras, não busquei um conselho de um pastor. O que eu quero dizer para nós nesta manhã é que casamentos já foram desfeitos com essa desculpa. Casamentos já foram desfeitos com base nessa ideia de que Deus não estava lá quando eles se casaram. Agora, o que nós precisamos entender é qual casamento que é feito fora da vontade de Deus. Qual casamento que Deus não uniu? Se nós começarmos a pensar nessa ideia de que meu casamento precisa ser separado porque eu não busquei a vontade de Deus, então nós não teríamos pessoas católicas que seriam casadas, nós não teríamos pessoas espíritas, nós não teríamos pessoas de outras denominações, de outras religiões que seriam casadas. Irmãos, casamento não está restrito à nossa denominação, à nossa fé. Casamento é projeto de Deus. Desculpe eu dizer isso para os irmãos. Feito numa igreja evangélica, feito no cartório, ou feito em qualquer outro lugar, há uma bênção de Deus sobre o casamento. Há um agir de Deus no casamento. Não há, do ponto de vista de Jesus, não há um casamento que não tenha sido da vontade de Deus. Irmãos, Jesus não está dizendo nesse texto que se você não casou na vontade de Deus, você pode simplesmente se divorciar. Não é isso que Jesus está dizendo. Irmãos, toda criança que nasce no mundo é uma criatura de Deus. Independente da fé de seus pais, independente da crença de seus pais, irmãos, o diabo não faz gente, o diabo não faz pessoas, o diabo não tem esse poder de criação de pessoas. Toda criança que nasce sendo uma criatura de Deus, independente de onde o casamento de seus pais tenha sido realizado. Deus continua, então, abençoando o casamento. O casamento é um ato divino, porque carrega
porque carrega em si esse princípio que eu vou mais uma vez repetir para todos nós. Primeiro, Deus fez um homem e uma mulher. Deus não fez peças sobressalentes. Segundo princípio que Deus fez, o homem e a mulher se unem no casamento, numa cola, numa adesão celestial e espiritual que Deus promove. Terceiro, homem e mulher no casamento se tornam uma só carne. Um é indivisível. Qualquer matemático, e está aí nossa professora de matemática, a irmã Isabel, e outras irmãs e outras pessoas que sabem disso, não se divide em um. Não tem essa possibilidade. E o quarto princípio que Jesus estabeleceu, baseado em Gênesis, o que Deus fez, o homem não separa. O que Deus uniu, o que Deus ajuntou, o homem não pode, de fato, separar. Jesus, então, está ensinando e está mostrando o princípio de Deus. E quem sabe agora, surgiu na nossa mente, ou na mente de algum irmão ou irmã nossa, mas esses princípios foram antes da queda. Quando Deus estabeleceu o homem para a mulher, quando Deus une os dois, quando Deus faz os dois uma só carne, quando Deus ajunta para o homem não separar, tudo isso foi antes da queda. Eu tenho certeza, a Bíblia Sagrada diz que sim. Mas se você ler após a queda, Deus não mudou os princípios dele. Não há um único texto, um único versículo nas Escrituras Sagradas dizendo que Deus mudou de ideia. Como se Deus dissesse, agora o homem pecou, agora o homem caiu, e agora essa natureza pecaminosa, ela vai atrapalhar o casamento. Eu vou mudar as regras. Não. O homem pecou, o homem caiu, o homem se tornou esse ser decaído que é, mas Deus não mudou suas regras. Podemos procurar em todo o Antigo Testamento, procurar em todo o Novo Testamento. Deus não mudou de ideia. Não há uma regra nova, não há uma lei nova a respeito do divórcio, a respeito do casamento. Jesus, então, ele está falando a respeito de uma pergunta feita a ele pelos fariseus, se podia ou não podia divorciar. Jesus está trazendo para eles o pensamento de Deus. O que Deus pensa? Uma pausa para nós pensarmos. Não sei se você que está me vendo e ouvindo, já pensou em divórcio. Não sei se você já buscou a opinião de outras pessoas sobre o assunto. Não sei se você já pesquisou, se você já tentou entender sobre o assunto. Mas eu creio que o exemplo de Jesus ele é importante para nós. O que Deus pensa? Quando você tiver que pensar ou for levado a pensar no divórcio, for levado a pensar na separação, você imagina e você busca o que Deus pensa. Creio que pode ter surgido na cabeça dos irmãos aquela proposta. E se a mulher estiver sofrendo violência? E se o marido espancar a esposa? Deve separar? Pode separar? Primeiro, eu queria que nós pensássemos na seguinte questão: quantos casamentos que terminaram em divórcio terminaram por causa de violência? Terminaram por causa da violência do homem ou da mulher? Quantos casamentos? Quantos foram? Será que é um número expressivo?
Será que é um número que nós podemos de fato considerar? Só lembrando aos irmãos que, diante daquilo que nós já estudamos em encontros anteriores, nós vimos que no nosso país, o casamento, o divórcio aumentou cerca de 3,2%. De 2017 e 2018, passou de 373 mil para 385.243. E eu pergunto, quantos desses 385.246 divórcios foram por causa da violência? Não estou dizendo que não exista a violência. Eu sei que existe, nós sabemos disso. Mas são exceções. E creio eu, em segundo lugar, quando há a questão da violência, a lei está aí para proteger. As delegacias, as polícias estão para proteger. Nenhuma mulher deve ser surrada, nenhum homem deve apanhar, porque também o homem apanha, né? Infelizmente, em alguns lugares. Ninguém deve apanhar, ninguém deve ser surrado, ninguém deve sofrer violência. E a lei existe para isso. Deus não nos impede de procurar a lei. As pessoas que sofrem violência devem procurar socorro, devem procurar ajuda. E se de fato, essa violência se tornar extremada, a decisão, a saída também acaba sendo extremada. Então, para nós encerrarmos nesta manhã, para nós começarmos a encerrar nesta manhã, para depois nós voltarmos no próximo domingo a falar sobre o nosso assunto do divórcio. O que nós aprendemos nesta manhã? O que é importante para a nossa vida nesta manhã? Jesus, então, está caminhando para Jerusalém. Ele vai padecer quando chegar em Jerusalém, semanas depois. Ele passa pelo território da Pérea, ele é confrontado por fariseus, e os fariseus querem saber dele a opinião que ele possui a respeito do divórcio. Se o homem podia repudiar a sua esposa por qualquer motivo. E diante dessa pergunta, Jesus passa a expor as Escrituras Sagradas, o princípio de Deus para o casamento, para a união. O que é notável é que Jesus não emite nenhuma opinião. Jesus não dá a sua posição. Jesus mostra as Escrituras. Irmãos, erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Estamos sendo destruídos porque nós não conhecemos as Escrituras. A resposta para nós está nas Escrituras. Qual é a opinião de Deus sobre o assunto? Ficou no ar. Porque Jesus, após falar o texto de Gênesis 1:27, 2:24, nesses versículos de número 4, 5 e 6, Jesus é interpelado com outra pergunta que nós estudaremos semana que vem. Para nossa meditação no restante desse dia. Busquemos as Escrituras. Busquemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Busquemos de fato o que Deus tem para cada um de nós. Não desista do seu casamento. Não desista da sua vida de casado.
Não desista da pessoa que Deus colocou do seu lado. Não desista daquilo que Deus uniu a você. É bênção que Deus tem. Nesses anos de pastorado, nós encontramos várias pessoas e algumas querendo se divorciar, algumas querendo se separar. E quando a gente se senta com essas pessoas para ouvi-las, alguns motivos são tão banais, alguns motivos são tão insignificantes, mas porque isso veio dia após dia, isso foi sendo empurrado muitas vezes, a situação não foi tratada, o problema não foi cuidado, aquilo não foi conversado, aquilo não foi falado. As pessoas não se sentaram, não se reuniram com a Bíblia Sagrada diante de Deus, não se reuniram em oração, no casal, não se colocaram diante de Deus, não se colocaram um do lado do outro e apontaram coisas e apontaram situações que podiam ser melhoradas e que deveriam ser melhoradas. Aquilo foi se tornando volumoso, aquilo foi se tornando grande. E aquilo foi, muitas vezes, a razão de divórcio. Mas quando começou era coisa pequena. Eu quero nos aconselhar nesta manhã. Tomemos cuidado com a rede social. Tomemos cuidado com as mídias, tomemos cuidado com os smartphones, tomemos cuidado com o trabalho, tomemos cuidado com coisas que ocupam o nosso casamento. Às vezes, nós acreditamos que o cônjuge precisa de dinheiro para ter uma vida mais confortável. Mas o que ele precisa muitas vezes, e na maioria das vezes, é um abraço. É o pegar nas mãos. É o de estar ali junto. Não deixemos que nossas reuniões, que nossos encontros familiares sejam privados por este aparelho. Sejam atrapalhados, porque nós estamos mais preocupados em ver a notícia, estamos mais preocupados com o dedo nervoso, querendo mudar a tela, querendo ver a novidade, e o cônjuge do lado, e o filho perto, e a filha perto. Falar sobre divórcio, falar sobre esse assunto é importante para nós, irmãos, para que evitemos que isso aconteça conosco. Mas se nós não nos precavermos hoje, se nós não tomarmos cuidado agora, se nós não buscarmos a solução agora para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, nós vamos ser mais um número na lista. Nós seremos apenas mais uma fonte de pesquisa. Como cristãos, nós não estamos imunes a essa situação, mas nós podemos tomar providências, nós podemos buscar de fato naquele que idealizou o casamento, naquele que fez o casamento, naquele que nos uniu com o nosso cônjuge, a solução para todo e qualquer problema conjugal que nós tenhamos. Não sejamos daqueles que em primeiro lugar pensam no divórcio, que a primeira saída é o divórcio, que a primeira ideia que passa na cabeça é: não, vou me separar, eu vou seguir minha vida e eu vou ser feliz. Não. Vamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos buscar o querer de Deus para nós. E eu vou encerrar, porque já
Estou falando há mais de hora e eu quero, antes de terminar, fazer mais uma oração para que Deus abençoe nosso casamento, abençoe as nossas uniões. E eu quero te convidar a estar conosco de novo às 7h30 da noite. Nós teremos um momento de louvor, nós teremos um momento de adoração ao Senhor. E também eu quero trazer uma outra palavra às nossas vidas, trazer uma outra palavra aos nossos corações. 7h30 da noite, ali por volta de 7h10 já vou liberar o link, mas o link sempre vai ser esse mesmo, tá? Vai ser o mesmo canal, não muda nada. Os irmãos podem procurar de novo, esse canal é o meu nome, Silvando Oliveira, mas eu vou mandar o link novamente, eu vou colocar de novo o link lá no grupo da nossa igreja e para aqueles que desejarem ver também. Mas fica para nós a advertência nesta manhã sobre a seriedade que é a vida a dois, porque é um projeto de Deus, porque é algo que Deus instituiu, porque é um milagre que Deus faz, é uma bênção que Deus nos dá e que nós precisamos trabalhar constantemente, trabalhar dia após dia, para que nosso casamento, para que a nossa união de fato seja uma bênção de Deus, uma maravilha de Deus para as nossas vidas. Então, à noite nos encontramos. Feche seus olhos, nós vamos ter mais uma palavra de oração e vamos buscar a graça de Deus para as nossas vidas. Pai dos céus, Pai querido, que a Tua palavra, Deus, encontre lugar em nossas vidas, ó Deus. Eu sei, Pai, que nós temos nossos conceitos, nós temos nossas ideias, nós temos, Pai, nossos preconceitos, nós temos, Pai, nossos pensamentos, mas que possamos nesta manhã nos curvar diante da Sua palavra, Pai. Nos curvar diante, Deus, dos Seus princípios, diante dos Seus preceitos, diante de tudo que o Senhor tem e diante de tudo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor abençoe, Deus, aqueles que estão nos vendo e que estão, Deus amado, nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor abençoe a cada casamento, que o Senhor abençoe, Deus amado, a cada união. Ajuda, Deus, aqueles que precisam de ajuda. Ajuda, Deus, aqueles que estão, às vezes, por um fio. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós. É o que pedimos, Pai, e o que oramos no nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a noite. Graça e paz a todos.